Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Meus amados, o tema da nossa reflexão é no dia que Jesus se atrasou. Meus amados, o texto de hoje dá uma ênfase clara sobre o relacionamento de Jesus com a família de Betânia, a família de Lázaro. Betânia, eu diria, era a segunda casa de Jesus, onde ele mesmo gastou muito tempo e ficava muito à vontade, desfrutando do relacionamento sadio entre Lázaro, Marta e Maria. Interessante é que Jesus não tinha esse tipo de relacionamento com nenhum dos apóstolos, dos discípulos. Ele não gastou esse tempo na casa de Pedro, mas gastava tempo na casa de Lázaro. Certamente uma casa diferenciada, em que Jesus se sente à vontade para estar. E eu até diria que Jesus gostava da comunhão dos solteiros, né? Marta solteira, Maria solteira, Lázaro solteiro e Jesus também solteiro. Agora, o texto está dizendo que Jesus amava aquela família, amava cada um. E quando soube que Lázaro estava enfermo, diz o texto que ainda ficou 2 dias no lugar onde se achava. Nós temos, meus amados, que visualizar o texto e entender que na hora da enfermidade de Lázaro, Marta e Maria se preocupavam excessivamente. Se por um lado Marta e Maria estavam excessivamente preocupadas, Jesus estava ministrando com tranquilidade, com paz. É impressionante como a gente se desequilibra emocionalmente e como Jesus tem tranquilidade. Marta e Maria queriam que Jesus curasse a Lázaro da sua enfermidade. Mas no meu entendimento, Jesus e o Pai já tinham determinado que iriam ressuscitá-lo dos mortos. Veja só, a determinação no entendimento nosso é que Jesus e o Pai já haviam determinado que iriam ressuscitar Lázaro dos mortos. E aí, meus amados, o fator tempo para Marta e Maria faz pensar que Jesus atrasou quando ele não podia atrasar. Mas sabe, meus amados, que o que nós precisamos entender, meus amados, é como é que alguém ama alguém e não atende a pessoa de imediato. Aqui é que está a questão do texto. Diz o texto que Jesus amava a Lázaro, mas decidiu ficar 2 dias no lugar onde estava. E a pergunta é, como é que alguém não atende de imediato uma pessoa que se ama? Qual o propósito de tudo isso? Quando Jesus demora para você, o que é que você diz? Quando Jesus delonga, o que você pensa? Meu amado irmão, o que é que você fala para ele quando ele demora a responder? Quando ele não diz nada? Quando ele não aparece? E quando as coisas só pioram, o que é que você diz para Jesus? O que é que você pensa dele no momento em que as coisas só pioram e não melhoram? Porque no meu entendimento, Jesus tinha um propósito. O propósito de Jesus era ampliar a fé daquelas irmãs, de Marta e Maria. Com a sua demora, com a sua delonga e, entre aspas, com o seu atraso, Jesus visava ampliar a fé daquela gente. E sabe, quando Jesus demora com você, comigo, ele tem um propósito de ampliar a nossa fé. Nunca julgue Jesus quando ele se demora. Quando ele demora mais do que você gostaria, você não sabe o que ele está planejando fazer. Eu não sei o que ele está planejando fazer.
Em segundo lugar, a ressurreição de Lázaro seria um dos grandes testemunhos validadores da messianidade de Cristo e traria muitos aos pés do Senhor, muitos convertidos. Tremendo aquilo que aconteceria. Em terceiro lugar, mostraria a humanidade de Jesus quando ele chora diante da morte do seu amigo. A morte. Agora, meu amado, eu quero que você entenda, Jesus, do ponto de vista de Marta e Maria, ele se atrasou, mas do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus, para aquilo que ele iria realizar, ele estava em perfeito tempo, porque havia uma crença judaica que o espírito permanecia ali no corpo até 3 dias de morto, e Jesus aparece no quarto dia, para não dizer que aconteceu qualquer coisa e ninguém ter dúvida do poder de ressuscitar de Jesus, ele aparece no 4º dia. Então saiba, meu amado, o Senhor, ele está sempre pronto e no tempo para realizar a sua perfeita vontade. Ele estava em perfeito sincronismo entre o tempo e a vontade do Pai. Por isso Lázaro ressurgiu, porque ele tinha poder para ressuscitar até aquilo que cheirava mal. Essa é a palavra de hoje, no dia que Jesus se atrasou. Que Deus, pois, nos abençoe. Aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão Palavra de Vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e graças a Deus. Aleluia.